Peço mais uma vez uma salva de palmas e nós vamos nos sentar para assim darmos abertura à nossa conversa amena, à nossa conversa descontraída. Doutor Odeio, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Castilho. Estou bastante feliz, muito feliz por ver aqui esta plateia de jovens, essencialmente, né? E, como dizia o Castilho, é uma grande honra estar aqui para conversar, apesar de me recusar a ser rotulado como o mais velho. Ainda sou jovem, mas é uma grande responsabilidade para quem está a fazer o caminho, para quem está a fazer mercado de capitais, poder conversar, trocar experiências, trocar impressões com a nossa juventude, da qual faço parte. Portanto, é com muita alegria, muito carinho e muita emoção que estou aqui para podermos conversar hoje. Obrigado pelo convite, Castilho. Muito obrigado, muito obrigado. No nosso momento nós teremos aqui algumas perguntas direcionadas ao Dr. Odair e posteriormente depois passaremos à plateia também para questionar aqui. Vamos tentar ser pragmático, que é para não roubarmos também o tempo do pessoal que aqui está. Doutor Odair, nós começaríamos com uma primeira pergunta. Eu tenho aqui nas minhas mãos o livro do Dr. José Eduardo Agualusa, que é uma autobiografia do mais velho Abel Chivucovoco. O título é Vidas e Mortes. E tem um subtema muito interessante, que é uma biografia de Angola. Né? Ele conta um pouco sobre a história de Angola. É uma biografia muito interessante, porque tem detalhes muito bons da história. E como nós temos aqui a transmissão do conhecimento via oral, sobre aquilo que alguns mais velhos já nos falaram, cruza muito com este livro. Né? E ele também fala um pouco do conceito da fogueira. Então, nossa questão é, se recuássemos no tempo e nos sentamos à volta da fogueira, que história da sua infância ou juventude melhor representa o que o doutor se tornou agora? Bem, essa é a pergunta mais difícil logo à partida, né? Se calhar pedir para deixar o doutor, deixar o senhor. Estamos aqui num ambiente descontraído, acho que iria ajudar. Bom, eu recordo de dois factos, vou passar aqui dois factos que moldaram a minha pessoa, não só o profissional que eu sou hoje, mas a minha pessoa. São dois factos de índole pessoal, mas que para mim acabou por moldar e transformar diria, o meu comportamento e a minha personalidade. Todos nós somos formados e somos moldados dentro da família. Então, o primeiro facto que moldou a mim até hoje é o facto de não vir de uma família clássica, não é? Uma família que tenha em casa pai e mãe. Portanto, eu tive uma ausência muito forte do meu pai. Eu vim conhecer o meu pai verdadeiramente já adulto, com cerca de 22 anos. E hoje, olhando para trás, vejo que o facto de não ter tido o meu pai em casa fez com que eu me tornasse a pessoa que sou hoje. Naturalmente, quando não temos o pai, e o pai, por norma, é a pessoa que para nós, jovens, homens, né? Que nos encaminha, nos dá os conselhos da vida, eu não tive esse privilégio de ter o meu pai em casa. Então isso criou, como dizemos em economia, um déficit em mim, que ao longo do tempo vou tentando, não diria apagar, mas gerir. Portanto, o primeiro facto que me molda a mim enquanto ser humano é o facto de não ter tido o meu pai presente em casa. Portanto, isso é um déficit que vou gerindo ao longo do tempo, né? Em consequência desse facto, acontece muito que a minha mãe ficou mãe solteira, né? Com 3 filhos. 3 rapazes indisciplinados. Menos eu era bem comportado, eu sou mais velho, né? Isso levou a uma dificuldade económico-financeira durante a minha infância e juventude. Obrigou a minha mãe a fazer das tripas coração, a ter 1, 2 empregos para poder sustentar os 3 rapazes lá de casa. Nós não somos irmãos.
É verdade. Então, isso levou a que eu olhasse para o dinheiro de forma diferente. Eu via que o dinheiro era escasso em casa, então era preciso gerir da melhor forma. A minha mãe era e é hoje, até hoje para mim, a melhor economista que eu conheço. Portanto, geria recursos escassos, mas com uma alegria extraordinária. Não deixava transparecer. Eu só comecei a ver a partir dos meus 10, 12 anos, comecei a perceber que, de facto, ela fazia um esforço enorme para poder pagar as contas de casa, de escola, enfim. Então, isto obrigou-me a olhar para o dinheiro e para as finanças como uma necessidade básica, né? Ou seja, lidar com o dinheiro ou lidar com a ausência de dinheiro é importante para todos nós. Eu aprendi desde cedo que o dinheiro é muito importante. Eu não diria que é o mais importante, mas é importante nós termos uma boa relação com o dinheiro e conseguirmos multiplicá-lo. A minha mãe, como eu dizia, tinha 2 ou 3 empregos e no fim de semana confeccionava em casa bolos, pastéis e vendia. Chegou um tempo em que as vendas caíram. Então aquele complemento que ela estava habituada a ter desapareceu. Nesse tempo eu já tinha aí cerca de 16, 17 anos. Já tinha um entendimento um bocadinho melhor do que era finanças. E nessa altura aí revelou a minha paixão. E eu disse à minha mãe, então vamos fazer uma coisa, que é, as vendas estão em queda, o que é que nós podemos fazer para inverter esse processo? E nós entramos no conceito de elasticidade. Eu disse-lhe assim, vamos fazer promoções. E eu disse, fizemos um benchmark ali. Ela vendia no bairro, né? No bairro e, imagina, o produto é 100 kwanzas. Eu disse, olha, vamos baixar 10%. E baixamos 10%. Ela disse, vou perder a minha margem. A margem dela era 30 kwanzas. Ficou só com 20 kwanzas de margem. Só que depois, o que aconteceu? Baixou 10% e as vendas subiram 30%. Então aí entrou, eu não sabia, não conhecia esse conceito. Pois quando entrei para a faculdade é que me explicaram. Eu disse, era aquilo, é o conceito de elasticidade. Muito obrigado, doutor Odair, por esta pergunta introdutória. Rapidamente, também tenho aqui em minhas mãos a autobiografia de um servidor público, doutor Asher Mangueira, que deve conhecer muito bem. Um grande subtema desta autobiografia é Angola, a geração de transição. Dr. Asher Mangueira é reconhecido como um grande mentor dos profissionais mais jovens que hoje ocupam determinados lugares, principalmente no setor público. Portanto, o que é que nós queríamos saber com esta introdução do Dr. Asher Mangueira? Houve alguma vez na sua vida que exerceu um papel como mentor? E qual foi a maior lição que lhe transmitiu? Houve muitos mais velhos, né? Vou começar pelo mais velho principal. E na sequência do que eu estava a dizer, o meu pai não estava presente. Alguém teve que fazer esse papel de pai, né? A minha mãe tentou tripas coração. Mas chega num momento que a mãe não consegue fazer de pai. Então surgiu a figura principal, que era o meu avô. Portanto, o meu avô acabou por suprir aquilo que era a carência do pai e tornou-se o pai 2 vezes. E de facto, o meu avô é a pessoa que teve mais impacto na formação da minha consciência enquanto ser humano, não é? E ele não me ensinava, não me dava, eu diria, conselhos, regras. Nós conversávamos muito sobre muitas coisas e eu depois ia retirando algumas lições. E a lição principal, porque ele foi militar, depois saiu do exército, foi marinheiro durante muitos anos, depois emigrou por vários sítios, esteve nos Estados Unidos, esteve na Holanda, esteve em Portugal. Enfim, então fez aqui uma caminhada muito grande. E o que ele me dizia, filho, porque ele tratava-me de filho, não de neto, arrisca sempre.
arrisca sempre, nunca fiques parado. Toma sempre a dianteira e faz. Quando o fizeres, a primeira vez não vai sair perfeito, mas vai estar feito. Portanto, faça. Quando o fizer, vai identificar o que é que está bem feito e o que é que pode ainda ser melhorado. Então, essa é a principal lição que ele me passou, que é ser, como diziam os ingleses, um builder. Faz coisas. Portanto, é preciso fazer. Para além disso, é ser resiliente. Ou seja, quando fizeres e fores o primeiro a fazer, muitos vão-te atacar. Muitos vão-te atacar porque tinham o projeto na cabeça, nunca tiraram do papel e alguém chega e faz. Por norma, isto é assim, o ser humano é próprio. Ataca quem faz. Quem não faz nada nunca é atacado. Então, essas duas lições, ser resiliente, não desista, persista e faça coisas, foi, eu diria, de todas as conversas que eu tive com o meu avô, ele morreu há cerca de 15 anos, que eu consigo tirar como lição de vida e como estrutura. A minha mente foi moldada para isso. Por isso é que eu gosto de desafios na sua fase inicial, de empresas que ainda não estão consolidadas, empresas que estão a nascer, mas que precisam de dar o salto para um outro nível. Daí eu ter aceito o convite do Dr. Asher Mangueira, como dizias e bem, eu diria que é o grande estratega, não só do mercado de capitais, mas assim como o mais velho. Ele é da geração de transição, não é a geração da independência, é a geração que veio depois. Mas eu diria que estrategicamente ele foi o primeiro mais velho, de facto, a apostar na juventude. Eu fui recrutado pelo Dr. Asher em 2014. A ideia era ir para a Comissão de Mercado de Capitais, mas a Comissão de Mercado de Capitais já estava muito bem servida, né? A Comissão de Mercado de Capitais tinha naquela altura e tem hoje pessoas fantásticas. Então ele disse-me, pá, ele fez-me uma entrevista e perguntou-me, eu trabalhava no Banco Valor na altura, o que é que achas que nós podemos fazer para dar o gás no mercado de capitais que estava a começar, não é? Os bancos não queriam transacionar porque estavam habituados a fazer as operações no Sigma, não pagavam nada e sem controle nenhum. E eu trabalhava num banco. Ele perguntou-me isso e eu disse, doutor, é assim, com as taxas de juro que as OTs hoje têm, na altura era 5%, máximo 5%, acho que até 7%. Eu no banco onde estou, nós não vamos investir, ou vamos investir muito pouco, carteira de longo prazo. Porquê? Porque nós temos uma alternativa de mercado cambial. E o mercado cambial roda de todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, nós ganhamos na taxa de câmbio e ganhamos nas comissões, doutor. Então eu não estou a ver, ou vocês sobem a taxa de juro dos títulos, eu não estou a ver como é que o mercado vai dar um boom. É certo que ele depois disse, muito bem, então agora, já que identificaste o problema, vais para a Bodiva para tentares arranjar a solução. Então eu hoje sou muito agradecido, também é uma das pessoas que me deu a oportunidade, de iniciar a carreira que tenho hoje. Portanto, a par do meu avô, do Dr. Asher, eu também se calhar iria acrescentar depois, acho que todos conhecem, o Dr. António Gomes Furtado. Eu quando cheguei a Bodiva, não existia nada, a Bodiva estava a começar naquele momento. E tínhamos o melhor PCA que eu conheci, o Dr. António Gomes Furtado, e que foi para mim um pai no mercado de capitais, no sentido de que ele interpretava o verdadeiro PCA, no sentido de que dava a liberdade para as pessoas pensarem, para os jovens pensarem e executarem. E ele dizia-me sempre, e eu tento sempre passar aos meus colegas, toda a liberdade para toda a responsabilidade. A liberdade traz responsabilidade. Portanto, tu não vais ser livre e não ser responsável pelos teus atos. Então ele dizia, vocês miúdos é que têm que fazer um mercado, portanto, façam. Quando houver macas, eu estou aqui e vou-vos apoiar, mas também não se esqueçam que vão ter a responsabilidade associada às vossas ações. Então, como mais velhos, seriam estes que de facto me inspiraram e fundamentalmente deram uma oportunidade de fazer o caminho
que estamos aqui a fazer e de contribuir para o mercado de capitais, porque o mercado de capitais não é só uma profissão, é uma paixão. Bom, muito obrigado, muito obrigado. Ficamos aqui com esta lição de que grandes liberdades também acarretam grandes responsabilidades. Eu tenho agora em minhas mãos um livro um pouco controverso, né, aplicado assim pela opinião pública, não minha opinião, que foi psicografada pela Solange Faria, e a organização e redação deste livro foi feita pelo Dr. Benja Satula, que é Confissões de um Estadista. O antigo presidente, dito no livro, ele fala um pouco sobre o percurso, sobre o caminho, sobre como um jovem foi forjado a ser um líder de uma nação. E, pegando nessa deixa das Confissões de um Estadista, eu queria, aqui em nome da plateia, saber que momento marcou o início da sua caminhada no mundo financeiro. Qual foi o marco? Como aconteceu? Porque muita gente aqui também quer saber, quer entrar para o mercado, alguns. Como foi este marco? Bem, não estava planeado ir para finanças, apesar de ter já uma queda muito grande para finanças. O meu avô queria que eu fosse advogado. Então, a minha ideia foi sempre ir para ciências sociais e ir para direito. Mas acontece que eu precisava de pagar os estudos. Então comecei a trabalhar. E o primeiro trabalho que eu tive foi num call center. Esse call center pertencia ao grupo Banco Espírito Santo. E entrando nesse call center, para mim foi decisivo e moldou muito da minha personalidade também. Acabei por ser integrado numa operação que era a operação de banca de investimento do Banco Eletrónico de Serviço Total. Foi o primeiro banco digital em Portugal e é um banco que tem a maior plataforma de fundos de investimento de Portugal. Mais de 2.500 fundos, transaciona ações, transaciona fundos de investimento, obrigações. Tem uma plataforma de investimento em Forex, futuros, CFDs, portanto produtos um pouco mais elaborados. Eu entrei aí para a linha de apoio a clientes geral, portanto eu recebia chamadas das pessoas com as dúvidas sobre o banco, sobre os produtos que o banco tinha, e num período de 6 meses foi identificado que eu poderia passar dessa linha geral para uma linha específica, que era a linha de advisors, linha de assessores financeiros, cada um tinha a sua carteira e fazia a gestão da carteira. Então foi um processo muito, eu não diria inesperado, mas natural, que aconteceu por entrar no Espírito Santo Contact Center na altura, entrar na operação do Banco Best, banco digital, banco ligado muito a investimentos. E a partir daí entrei num fluxo, passei depois para o banco, porque a empresa onde eu estava era uma prestadora de serviço para o banco, e entrei na banca de investimentos. Portanto, o primeiro passo para entrar no mercado de capitais, por assim dizer, foi a entrada no Banco Eletrónico de Serviço Total. Uma peculiaridade foi que, quando eu entrei, nós fazíamos vários turnos na linha de apoio a clientes, não é? Tinha um turno da manhã, tinha um turno da tarde, depois tinha o turno da noite. E eu aproveitava o turno da noite, que era da meia-noite às 8 da manhã, para fazer o meu trabalho de final de curso. Ou seja, eu estava a trabalhar e aproveitar o momento para pesquisar e fazer a redação do trabalho de final de curso. Então, o que é que eu quero passar aqui com essa mensagem? Nós temos que tomar as rédeas do nosso futuro, não é? E muita gente aqui no nosso país tem uma dificuldade muito grande de pagar os estudos superiores. Portanto, às vezes a família ajuda, os amigos, enfim, mas nós temos que entender, ou pelo menos eu entendi desde berço,
que a responsabilidade pelo meu futuro era minha. Então o que é que eu fiz? E a minha mãe me disse logo, olha, eu paguei-te os estudos até o 12º ano, agora para ir para a faculdade o caminho é teu. Eu tive que arranjar uma solução, fiz um part-time, fazia part-times de 4 horas inicialmente, para depois pagar os estudos. E é esse o momento que me fez reforçar mais uma vez a relação com o dinheiro, porque a relação com o dinheiro tem que ser saudável e desapaixonada. Tu não podes estar apaixonado pelo dinheiro, mas precisas dele. Tens que o saber utilizar como uma ferramenta para atingir os teus objetivos. Então esse foi o primeiro momento de entrada no mercado financeiro. Oh, muito obrigado, muito obrigado. Acredito que muita gente está aqui também a tirar nota sobre a conversa. Trago mais uma recomendação de leitura. Fizemos isso porque somos praticamente forjados por livros enquanto homem. Trouxe agora o Francisco Hernández. Ele é um escritor espanhol e escreve um livro muito interessante sobre liderança, né? Este livro é Aprender com os Melhores. Ele traz aqui diferentes formas de liderança de pessoas muito influentes para o globo, né? Tem o Jeff Bezos, o Steve Jobs, o Bill Gates, Dalai Lama, Mahatma Gandhi, entre outros. Nós queríamos aproveitar, tirar essa deixa deste livro sobre liderança também, para saber, doutora Adair, enquanto líder, qual foi um erro que não estava previsto, né, que não tinha manuais de instruções para o aprendizado e que aconteceu e foi uma das maiores lições de liderança. E daí em diante passaste a evitar esses dilemas. Essa pergunta é interessante, mas se me permitires eu vou recuar um pouco para contar uma passagem que me aconteceu. Ainda não era líder, portanto ainda era liderado. E aí as pessoas têm que entender bem que durante muito tempo vamos ser liderados e temos que ser bons liderados. Muitas vezes queremos ser líder antes de ser liderados, portanto temos que entender o processo. Quando eu entro na sala de mercados do Banco Best, na plataforma que fazia transações de Forex, CFDs, futuros, ações, enfim, era o Rolls Royce do banco. A sala de mercados fazia 50% dos lucros do banco. Então entrar na sala de mercados era quase que entrar na Liga dos Campeões, né? E eu estava muito contente por entrar aí. E eu era o único negro, o único preto, eles diziam, o único preto. Então, tu aí tens de te provar 2 vezes. Tu és merecedor de lá estar, não só por seres quem és, mas também por seres alguém que não é branco. Então tu tens que mostrar e tens de estar sempre em high performance para garantir o teu lugar. Então no primeiro mês da sala de mercados, eu ainda estava muito nervoso, aconteceu um episódio que me deu uma lição para sempre. Primeiro uma lição de liderança, mas não da minha parte, mas da pessoa que era o meu líder. E depois tirei uma lição para mim como liderado e como profissional. Então o que é que aconteceu? Nós trabalhávamos na sala de mercado e os clientes, os meus clientes, aqueles que têm mesmo muito comum, dinheiro a sério, milhões e milhões, ligavam diretamente para nós para trocar impressões, falar sobre o mercado e algumas vezes executar ordens. Então, numa dessas vezes, recebo uma chamada do senhor que era general 4 estrelas, e ele estava na altura alocado no Kosovo. Portanto, não sei se recordam, houve um período aí na década de 90, 2000 e qualquer coisa, que houve problemas nos Balcãs, no Kosovo, e ele estava como chefe da Força de Estabilização da Paz. Já se tinha alcançado a paz, mas era preciso manter ali um efetivo militar para garantir a paz mesmo. E ele queria transacionar, queria negociar. Nós tínhamos uma plataforma que ele podia fazer tudo online, mas como ele estava numa rede militar, numa rede altamente controlada, com todas as portas trancadas, ele não conseguia utilizar muito bem a nossa plataforma. É como, por exemplo, hoje o BFA Broker, que é a plataforma que nos permite comprar e vender as ações do BFA, os outros produtos financeiros.
Ele tentava entrar e não conseguia. Por quê? Porque a política de segurança do, 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 do Exército não permitia acesso a determinadas portas. É uma tecnicidade, mas aquela porta estava fechada. Então, por isso, ele não conseguia entrar. E ele liga para mim a queixar-se. Não consigo entrar na plataforma, quero fazer uma operação. Eu digo-lhe, doutor, eu posso registrar a operação por si. Não, eu quero fazer mesmo, quero ser eu a fazer na plataforma. Mas não consigo entrar. Eu retorno ao meu colega técnico e ele diz, olha, o doutor vai ter que abrir a porta, ainda me lembro hoje, a porta 8080, que é a porta que dá acesso à nossa plataforma. E ele foi falar com o técnico da IT do Exército e eles disseram, olha, nós não podemos abrir essa porta, Sr. General, essa porta tem que estar mesmo fechada. Ele vira para mim e diz, ok, eu não consigo abrir a porta, qual é que é a solução? Olha, a solução é eu registrar a operação. Não, eu tenho que conseguir aceder mesmo que os meus colegas do IT não me permitam. E eu já estava bem cansado, eu disse, pô, estou aqui há um mês, esse mais velho, ainda por cima conhece a PCE, vai-me arranjar problemas. E eu peço 1 minuto e ponho em mute. Só que eu quando ponho o dedo no mute, não fica mute. Portanto, ele continuava a ouvir. E eu desabafei para o meu colega do lado. Opa, Ângelo, já viste isto, pá? O general, em vez de estar a proteger as criancinhas no Kosovo, está aqui a tradear, está a negociar. Ainda por cima está a perder dinheiro. Ou seja, a brincar. E o senhor estava a ouvir. Eu não sabia que ele estava a ouvir. Quando volta à linha, digo-lhe, quando volta à linha, olho para a linha e vejo que a linha estava aberta. Epá, caiu-me tudo. Estás a ver aqui aquele frio que passa aqui na espinha? Eu disse, pô, ainda agora cheguei, já vou embora. Pô, epá, ok. Vou fingir que não se passa nada. Bom, Sr. General, mais uma vez, obrigado por ter aguardado e tal. Mas olha, falei aqui com a equipa e não vai ser mesmo possível. Yeah. Pois é. Não vai ser possível, não é? Tá bem. Mas olha, fica já a saber que eu ouvi tudo o que você disse. E vou desde já ligar para a engenheira Isabel Ferreira, que era a PCE do banco. Eu disse, pô, ainda agora cheguei, vou cair, vão me despedir. Mas graças a Deus não me despediram, porque eu tinha um chefe de mesa, o Carlos Almeida, que disse assim, eu depois de terminar a chamada fui lá e disse, olha, chefe, aconteceu isto e isto. Dei umas dicas e o cliente ouviu. E é um cliente daqueles grandes. Ele disse, não se preocupe, relaxa, eu estou aqui para te apoiar. Já agora tira a chamada e a gente vai ali numa sala ouvir. Foi o momento mais difícil. Fui ouvir a chamada com o meu chefe. Eu a dizer aquilo tudo. Epá, as criancinhas, tinha que proteger as criancinhas. Ainda por cima está a perder dinheiro. Esse camarada não é bom trader e não é bom general. E, pronto, eu disse, chefe, ponho o meu lugar à disposição. A minha carreira acabou aqui. E ele disse assim, ele deu-me uma lição de liderança. Ele disse, não te preocupes. Eu não estou aqui só para julgar, eu estou aqui para apoiar. E este é o momento que eu vou te apoiar. Tu vais ficar connosco e eu vou ligar para o Sr. General. E ele ligou para o Sr. General. O Sr. General foi muito mal educado. Disse que não queria falar com um simples diretor e queria falar com a chefia. O meu diretor disse, olha, a PCE não está pronto, vamos tentar falar com ela, mas por agora não está disponível. Não está disponível, mas você tem que despedir aquele camarada. Eu estava a ouvir a chamada. E vem aí a lição de liderança. Ele disse claramente ao cliente, apesar de ser um grande cliente, olha, entende? Pedimos desculpa pelo comportamento do nosso técnico, mas não permitimos ingerência na nossa equipa. Portanto, ele vai continuar, é uma pessoa recente, tem pouca experiência, e então nós vamos manter, não há ingerência na nossa equipa, e fica assim, camarada, o general, 4 estrelas, né? Disse logo, olha, então vou deixar de trabalhar com vocês. E ele diz, olha, nós gostaríamos de manter como cliente, mas se de facto quiser sair, está aqui, mandou-lhe um e-mail com o formulário de transferência dos títulos para outra sociedade. E isso revelou
uma liderança serena, uma liderança estratégica e uma liderança de apoio. Até hoje me lembro do Carlos Almeida como um dos melhores líderes que me permitiu fazer essa caminhada. Porque para ele era muito fácil um novato negro dizer, olha, cometeu um erro, encosta. Portanto, os líderes são assim. Os líderes têm que apoiar os liderados quando eles precisarem. Portanto, eu contei essa história, foi assim um bocado longa, mas para perceber que de facto a liderança não se vê só nas palavras, vê-se essencialmente nas ações e nos atos, e quando os nossos liderados precisam de facto de nós. Muito obrigado por essa experiência. Eu acho que até deveríamos bater uma salva de palmas, porque não são todos os dias que temos histórias desse tipo, com tudo contra, e aparece um líder com este caráter. Hoteliers é um livro do Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell é um jornalista norte-americano, colunista no New York Times. Minha opinião, escreve esse Hotelier, que é um dos livros mais excelentes que existem sobre sucesso. O livro não é mimimi, é ciência pura, técnica pura, no apuramento dos fatores que contribuem para o sucesso. Michael Gladwell diz uma frase muito emblemática: o sucesso é a combinação de determinados fatores. E só para perceber a profundidade deste livro, ele é muito claro em dizer que até o ano do nascimento influencia para o desempenho que você tem ao longo da vida. Portanto, Gladwell faz aqui um estudo muito profundo. E ele diz algo no subtítulo do livro: os melhores, os mais inteligentes, os mais bem-sucedidos. Porque muitos têm sucessos e outros não. É uma questão que ele levanta no livro e procura respondê-la com ciência pura, em investigação pura, como um bom jornalista que é. O BFE é melhor, ou uma das melhores. Gladwell faz aqui uma pergunta interessante: por que tem sucesso a nível do mercado de capitais? É um conjunto de fatores, né? É um conjunto de fatores. Nós temos uma grande sorte, a BFA Capital Markets, de herdar um negócio que já começou dentro do banco. Portanto, como sabem, quem começou a jornada de mercado de capitais no grupo BFA foi o próprio banco. Portanto, já havia um negócio dentro do banco que a BFA Capital Markets herdou. Portanto, nós, a partir daí, temos uma base muito, muito grande, né? Há quem diria somos herdeiros. Portanto, somos herdeiros de um trabalho já feito no banco. No entanto, nós não nos satisfazemos por manter o negócio que nos foi dado. Cabe-nos a nós fazer crescer continuamente esse negócio. E eu acredito que o grande diferencial que nós temos na BFA Capital Markets é a nossa equipa. Nós temos uma equipa de jovens. Eu não sou o mais velho da instituição, temos um administrador que é mais velho do que eu, mas a nossa média de idade está aí nos 32, 33 anos. Muito bom. E o que faz a diferença é a capacidade de pessoas jovens transformar conhecimento em ação e depois ação em resultados. Portanto, esse é o nosso grande diferencial, são as nossas pessoas que continuamente vão prestando um serviço cada vez melhor aos nossos clientes. Nós ainda não estamos satisfeitos, achamos que devemos ainda melhorar. Está aqui o Sérgio Cotassi, sabe que nós estamos a tentar trabalhar ainda mais na experiência de cliente. Portanto, eu diria que o primeiro fator é a nossa equipa, uma equipa jovem, aberta a opiniões, aberta a mudanças, aberta a transformação. Logo a seguir vem o conhecimento. Portanto, nós temos pessoas muito bem capacitadas, pessoas muito bem formadas, que conseguem, como eu dizia, provocar ação e depois provocar resultados. E o terceiro fator, eu diria, que é o momento. Nós tivemos uma grande sorte. Quando a CMC decide tirar
esta atividade dos bancos para entidades especializadas, sociedades distribuidoras, sociedades corretoras, foi o momento certo. Para quê? Para que pessoas mais jovens pudessem estar no topo destas organizações. Pessoas com mais criatividade e que estivessem mesmo ligadas ao mercado. Portanto, nem tudo é trabalho nosso, também é um bocadinho de sorte e é um bocadinho de aproveitar o momento que o mercado hoje está a viver, que é um momento de sucesso, todo o mercado, não é? Não só o BFA Capital Markets. Bom. Já agora aqui aproveitamos também o momento para parabenizar, né, o excelente trabalho que foi feito neste processo da UPV da BFA Capital Market. Já que em meio de quase fecho também, para depois darmos aqui 2 ou 3 perguntas também à plateia. Ou mais. Né? Ou mais. A plateia para também aqui poderem colocar as suas questões. Sandra Mateus é uma comunicóloga angolana, muito conhecida por nós. Em 2017 lançou um livro muito interessante. Foi na altura que eu estava a começar a caminhada no mercado financeiro, isto no Banco Sol, como técnico de microcrédito. E este livro tem o título de Networking. É a primeira vez que eu ouvi a expressão e é muito também cirúrgica nas abordagens. Ela diz aqui: não basta conhecer alguém, é preciso ser competente. Aproveitaríamos essa revelação, essa reflexão para perguntar ao autor daí o que um profissional ainda dentro dos 5 anos de experiência ou que esteja a começar agora precisa fazer, precisa ter em atenção para desenvolver-se, para chegar a esses níveis de PC. Bom, o que é que eu acho? Primeiro, o autor tem toda a razão, né? Tens que ter conhecimento, mas não é ter conhecimento por ter. É conhecimento para aplicar, gerar ação e gerar resultados. É isso que os jovens têm que fazer. O que é que eu fiz para me tentar destacar? Porque nós temos que nos destacar da multidão. Somos muitos. Toda a gente quer o sucesso, toda a gente quer ser diretor, ser chefe de departamento, ser administrador, ser PCE, depois ser PCA. Toda a gente quer, mas normalmente só existe um lugar de PCE, um lugar de PCA. Em primeiro lugar, o que nós temos que fazer é tornar-nos úteis. Nós temos que tornar-nos ferramentas úteis para quem está em cima de nós. Eu, quando era técnico, a minha estratégia para me diferenciar dos meus colegas era basicamente trabalhar muito mais do que eles. Mas muito mais. Porque eu não era mais inteligente do que eles. Não era mais capacitado do que eles. Qual é a diferença? A diferença é eu ser mais dedicado. Eu costumo dizer 24/7 open for business. O mesmo é dizer, eu estou 24 horas por dia, 7 dias por semana a pensar na minha paixão, que é o mercado de capitais. Ainda bem que foi traduzido. Fim de semana não me desligo, a sério. Porque é paixão. E paixão não é das 9 às 17. Paixão é 24/7 open for business. Então, depois de ter conhecimento técnico, tu tens que te transformar numa ferramenta útil para o nível seguinte. Porque é o nível seguinte que te vai desbloquear a entrada, desbloquear o acesso. Portanto, se tu és técnico, tens um chefe de departamento, não é ser lambobotas, mas tu tens que demonstrar que tu estás pronto para facilitar o trabalho dele e estás pronto para um dia ocupar o lugar dele. E aí é que se vêem os líderes, né? Líder de si próprio. Temos que aprender a ser líderes de nós próprios para depois liderarmos uma equipa, liderarmos pessoas. Se eu não consigo liderar a mim ou liderar a minha família, não vale a pena querer ir para a posição de topo. Portanto, conhecimento, proatividade e vontade de fazer, na minha opinião, dedicação. Muitas vezes o que acontece é que nós jovens, né,
Sendo jovens, temos ânsia de experimentar tudo, fazer tudo. Mas o dia só tem 24 horas. Nós temos que fazer escolhas. Há um determinado momento na vida em que não vamos a todos os estilos. Não vamos a todas as festas. Não vamos estar em todos os ambientes. Porque não vai ser possível. Os nossos colegas estão lá. Se nós estivermos lá, estamos igual a todo mundo. Estamos na multidão. Então, para mim, o que me fez diferenciar foi diferenciar um pouco, aproveitar os estilos naturalmente, mas de forma muito seletiva, para depois dedicar mais tempo ao trabalho para me tornar uma ferramenta útil. O meu diretor tem que olhar para mim como alguém que resolve problemas, não como alguém que identifica problemas e traz problemas para ele resolver. É o técnico, é o liderado. Se eu quiser passar para o nível seguinte, eu tenho que dizer ao meu chefe, eu estou pronto. Eu identifico os problemas, analiso e está aqui a solução. Eu, como líder hoje, quem me traz só problemas, depois fica mentalmente a pessoa cataloga, pá, é só problemas, só problemas. Onde é que estão as soluções? Não é? E os líderes seguem soluções, não seguem problemas. Portanto, eu diria que o que nós temos que fazer é tornar-nos na solução ou parte da solução. Não esperar que o líder faça tudo. Nós aqui temos às vezes uma cultura, ele é chefe, ele vai fazer. Se nós continuarmos com essa cultura, nunca vamos ser chefes. E nem todos vão ser chefes, isto é a partida, temos que já dizer isso. Mas vamos dar o nosso máximo para nos tornar uma ferramenta útil. Se formos úteis, vamos nos destacar da multidão. E quem está lá em cima vai ver, há uma diferenciação ali. Que pode não ser de conhecimento, pode ser de atitude, disponibilidade. Portanto, o que eu digo é, capacitem-se naturalmente, mas depois tenham em vocês autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro. Não são os nossos pais, não é o nosso chefe. Nós temos que também nos desenvolver a nós próprios. Yeah. Muito obrigado. E o processo é longo. O processo não é do dia para a noite. Muito longo. Houve um tempo na Bodiva, eu entrei na Bodiva como diretor, estás a ver? Tem que ser viju. Uma instituição pequena, ainda não tem diretor, você entra já. Agora, queres entrar já na GT como diretor? Não vais conseguir. Não me fico como diretor, não vais conseguir, né? Tu tens que ver, epá, onde é que ainda está a começar, ainda ninguém acreditou. Tu vais lá, acreditas e entras. Agora, se quiseres entrar na Sonangol, sabes que não vais entrar como diretor e eventualmente nunca vais ser diretor. Então nós também temos que ser pragmáticos. Temos que ver onde é que estão as oportunidades e onde é que estão as cadeiras que ainda não estão ocupadas. Né? Então havia um tempo na Bodiva, eu entrei como diretor de trading, negociação, e passado 4 anos, eu já estava assim, pá, quando é que eu vou ser ADM? Eu estava muito ansioso. E queria, as pessoas, sentia-se no ar que poderia acontecer, mas eu comecei a tentar forçar a barra. E houve alguém que me disse, olha, fica tranquilo, tudo a seu tempo, não apressa. Porque se tentares apressar, as pessoas que estão-te a analisar vão dizer, não têm condições, é muito afobado. Quer ser administrador rápido. Então, o que é que eu quero dizer é paciência e continuar a trabalhar. Não queremos as coisas rápidas, instantâneas. Demorou, mas chegou. Portanto, é isso. E aceitar ser o número 2, número 3, número 4 durante o tempo que for. Tem que ser um bom número 4, um bom número 3, um bom número 2, para depois um dia ser um bom número 1. Ninguém nasce número 1. Okay? Portanto, era isso que eu queria passar. Muito obrigado, Toradei. Vamos aqui na nossa última pergunta. Uma salva de palmas, sim. Vamos aqui na nossa última pergunta. Já? Já, e depois vamos deixar aqui também um espaço para a plateia. A nossa última pergunta, ela tem como inspiração um livro que eu aprendi desde criança, né, com os pais em casa. O meu pai foi o meu professor, primeiro professor do Arão,
O Arão aprendeu a escrever em casa. Sim, o Arão aprendeu a escrever e ler em casa. E o meu pai, ele servia-nos de professor para todas as áreas. Portanto, a primeira coisa que ele ensinou-nos foi sobre aquilo que é a Bíblia Sagrada. E há um livro, é um conjunto de livros, a Bíblia, e é um livro no Novo Testamento que é Tiago. Ele tem um capítulo 1 e um versículo 5 que diz o seguinte: e se algum de vós precisar de sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé e não duvidando. Porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar, que o vento vem e leva-o de um lado para o outro. Aproveitaríamos essa reflexão que Tiago escreve para perguntar o seguinte: neste mundo do conhecimento, neste mundo de sabedoria, já atingindo o nível de PCE, o que é que lhe motiva diariamente? Muitos de nós somos motivados para ser diretores, para ser presidentes, mas quando chegamos a presidentes, o que é que nos motiva todos os dias a levantar-nos à procura de conhecimento, à procura de sabedoria, para continuarmos a nossa caminhada? Bem, primeira coisa que não nos deve motivar são os cargos. Os cargos são uma consequência. Portanto, eu não posso querer ser diretor, administrador, PCE por querer. Então, nós temos que almejar a ser os melhores no sítio onde nós estamos, na função onde nós estamos. Depois alguém vai reparar em nós e vamos chegar a determinados patamares. Eu vou-vos dizer, nunca pensei ser PCE. Não estava. Aliás, eu quando comecei a minha carreira, eu dizia, o topo da minha carreira é ser diretor. Pô, eu quando for diretor, a minha vida vai mudar. Então, o que é que me motiva todos os dias? A mim motiva-me resultados. Atingir. Eu sou uma pessoa que satisfaço-me a fazer coisas. Fazer bem. Eu quando era técnico satisfazia-me muito em fazer um memorando, tudo bem articulado, benchmark, gráficos, narrativa, tudo organizadinho. Satisfazia-me. Era a minha função. Eu fazia isso. Hoje o que me satisfaz é, em primeiro lugar, atingir resultados, fazer coisas novas. Eu saí da Bodiva para isso. Não saí da Bodiva para continuar no mercado a fazer mais do mesmo. Eu quero fazer coisas novas, eu quero apoiar o mercado a trazer coisas novas. E então, sendo uma paixão, tu nunca pensas o que é que me motiva, porque tu gostas. No meu caso, eu gosto mesmo do mercado de capitais. E eu sinto que o mercado de capitais hoje, na minha opinião, pode ser uma grande alavanca para o nosso país. Os bancos não conseguem dar mais crédito. Os que conseguem não querem dar. Não querem dar crédito às PMEs. Só querem dar créditos aos grandes. Então, o mercado de capitais tem que surgir como uma alternativa ou um complemento, não é? E é isso que eu procuro no dia a dia, é criarmos soluções que permitam o quê? Que as empresas sejam financiadas, que depois consigam investir, consigam crescer e com isso vão criar mais empregos para todos nós. Nós temos uma taxa de desemprego, particularmente entre os jovens, muito alta. Portanto, esse é o meu propósito, é contribuir. É isto que me faz acordar todos os dias, ir para a BFA Capital Markets, estar toda hora eu e o Sérgio a trocar impressões. E o Sérgio, coitado, às vezes, há uma coisa às vezes que é o mar de ideias. Temos muitas ideias, mas depois é preciso selecionar as ideias que vão sendo feitas. Então é contribuir, fazer com que o nosso país melhore. E como jovens temos, na minha opinião, uma responsabilidade acrescida. Os nossos mais velhos lá atrás foram responsáveis pela independência, não foi fácil. Houve quem teve que morrer. Nós não vamos morrer, né? Não, pelo menos por agora, pelo mercado de capitais, em sentido físico. Então fica muito facilitado. Cada um de nós, no sítio onde está, tem que dar o seu contributo, seja técnico sénior, subdiretor, diretor adjunto, diretor, administrador, PCE, o que for.
no seu lugar, tem que dar o seu melhor. E no lugar onde estou hoje, dar o meu melhor vai para além de criar instrumentos financeiros. É também e essencialmente, na minha opinião, ajudar as nossas equipas a crescer. Okay. Epá, nós todos falamos de jovens, não é fácil trabalhar com jovens, porque tem uma expectativa muito grande e querem tudo assim, num estalar de dedos. Mas temos que ter, como se diz, respeito ao processo. Não adianta. Espera pelo jantar. Hoje, ainda de manhã, já queres jantar? Não, tens que esperar. Portanto, a motivação que nos deve levar, na minha opinião, não são os cargos. Os cargos são a consequência. A motivação que me faz levantar, e eu acho que deve fazer levantar todos os jovens, todos os dias de manhã, é contribuir para um país cada vez melhor. Mesmo que no dia a dia sintamos que está muito difícil, mas no sítio onde nós estivermos, damos o nosso melhor para o nosso país. Eu, para terminar, vou recorrer aqui a uma nota da doutora Vera Daves, que entrevistavam-lhe e perguntavam: depois de ser ministra, o que é mais? Não podia dizer que era... eu sou depois de ser ministra, o que é mais? E ela dizia: eu depois de ser ministra posso voltar à academia, posso voltar ao setor privado, na função que for. Em qualquer função que me for dada, eu vou tentar ser a melhor. Portanto, é isto que nós temos que ter como motivador. Eu, como PCE, por exemplo, sei que a vida não se faz sempre a subir. Graças a Deus, o meu percurso tem sido sempre a subir, mas vai chegar um momento em que vai naturalmente cair. É próprio da vida. Então, nós também temos que nos motivar nesses momentos. No momento de dificuldade, no momento de queda, não podemos desistir, não podemos enfraquecer. É aí o momento certo para nos agarrarmos àqueles que são nossos, aos nossos valores, aos nossos princípios, para poder voltar ao topo. O mercado nunca é assim. O mercado sobe e desce. E as nossas carreiras, por norma, também são assim. Há momentos que nós somos as estrelas, mas vai haver momentos em que também vamos estar apagados. E nós temos que, na minha opinião, aceitar essas várias fases da nossa vida profissional. Muito obrigado, uma salva de palmas por esse momento, com o doutor Odair. Muito obrigado pelos insights. Acreditamos que estamos todos aqui felizes com a abordagem. Na pergunta ao público, vamos ser cirúrgicos. Vamos escolher uma pergunta de um rapaz e uma pergunta de uma menina. Temos aqui os nossos parceiros do restaurante Missanga, na pessoa do doutor Vasco, e também temos aqui um compromisso firmado, né? A nível de tempo, a nível de horário, e precisamos também honrar com a confiança que o mesmo também concedeu a Executive Training enquanto parceiro. Então vamos na pergunta da plateia, um rapaz e uma menina, e posteriormente terão todo outro momento do networking, onde é muito mais alargado para fazerem as perguntas. Os doutores estão sem fatos, essa também foi a ideia, para não afugentarmos o pessoal, assim como alguns fogem das agências, né? Dos bancos, porque tem muitos enfatados, engravatados. Então também temos aqui essa ideia, né? Que os doutores, por exemplo, o doutor Inocêncio está com 20 agora. Eu nem estava a reconhecer o Inocêncio. 20 anos. A última vez que eu lhe vi foi no lançamento dos fundos da BNS e estava todo engravatado, todo bonito. E fez uma coisa muito bonita também, né? Sim, agora sim, estava a ver. Estava com o chapéu. Só depois de tirar o chapéu, doutor Inocêncio, sim senhora. Está com 20 anos. Não, 20 anos, é um jovem. É jovem. Então, teremos também aqui essa oportunidade muito bem no Coffee Break para questionar. Por favor, um rapaz e uma menina na plateia. Tem lá a mão de um rapaz, eu acho. Saudações a todos, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Na verdade, a minha pergunta é muito mais simples, mesmo buscando aquilo que é a experiência do doutor. Penso que depois de tantos anos de carreira, se calhar houve um momento em que sentiu-se preso ou sentiu-se numa fase em que via que não conseguia avançar. Então, pronto, falei isso pessoalmente porque se calhar estou a passar por esse momento. Então, eu queria ouvir da sua experiência.
por vezes, se calhar, a nossa intenção, ou pensamos que se calhar devemos buscar mais formação, não é? Ou mais capacidade, mais capacitação, mas pode não ser. Por vezes pode não ser que o problema seja mais capacitação. Talvez sejamos realmente capacitados para tal, mas estamos a viver uma péssima fase. Mas também existe um momento realmente que atingimos, né, o famoso modo prime, né, o nosso momento mais, o nosso auge, né, e a questão é exatamente parecida com aquela, para onde é que vamos depois disso, não é? Então eu queria ouvir um pouquinho da experiência do doutor, como é que nós podemos fazer, ou o que é que deve-se fazer em momentos que sentimos que, pronto, não estamos a ver qual é o próximo passo, não é? Estamos um pouquinho parados, estagnados, mas temos ainda fé que podemos ainda avançar um pouquinho mais. Obrigado pela pergunta, obrigado. Muito, muito, muito importante. É assim, mercado de capitais, essencialmente, na fase em que eu entrei, que a Juscelina entrou, que o Etienne entrou, que o Lope entrou, era só uma paixão, era uma miragem. Então nós passamos muito tempo sem ver o resultado do nosso trabalho. Era memorando para aqui, memorando para ali, reunião para ali, conferência para aqui. Mas nada, não sai nada. Depois éramos criticados. Todos sabem, né? O Carlos Rosado, não. Enquanto não tiver mercado de ações, também vocês não estão a fazer nada. Estão a gastar muito dinheiro do Estado. Era o que se dizia. Porque demorou, o processo está mais para trás, mas vou até a 2012. De 2012 até 2022, que tivemos o primeiro IPO, foram 10 anos. E as pessoas duvidavam. Vocês, miúdos, estão a vir das universidades, falam bonito, mandam um boi da boca, mas não acontece nada. É o que aconteceu também conosco. Nós tivemos 10 anos, um pouco, 10 anos, sim, de 2012 a 2022, sem ver o resultado prático do nosso trabalho. Do meu lado, o que é que eu utilizava para... Eu realimentava-me ou alimentava-me dos pequenos sucessos. Quando era técnico, o meu memorando foi aprovado, passou no board, os mais velhos subscreveram a ideia. Então, o que nós fazíamos era pequenas vitórias. Uma boa reunião com uma empresa, corria bem, a empresa dizia, eu estou a considerar entrar para o mercado de capitais. Ficávamos todos contentes. Então nós temos que, nestes momentos em que nós não estamos a ver progresso, temos que ser resilientes e continuar a acreditar no nosso rumo. Porque tínhamos a certeza que o rumo estava certo, mas demorou a aparecer o porto, né? Então, quando não estamos a ver progressão, o que eu faço é alimentar-me das pequenas vitórias. Agora, reportando ao ambiente de trabalho, muitas vezes estamos a fazer um trabalho bom, consideramos nós, né? E a chefia não está a ver e eu fico ali 3, 4 anos, ninguém olha para mim, não vou para lado nenhum, continuo técnico, não me dão promoção, não me aumentam o salário. Não estou a ver nada. Tens duas soluções. Na forma de ser, tens duas soluções. Ou melhoramos a nossa performance, porque se calhar não nos estamos a destacar, só estamos a fazer igual aos outros. Eu tenho que melhorar a minha performance dentro da organização para ver se eu dou um salto. Se quem está em cima confia em mim para poder crescer. Ou, isto é pragmático, se a empresa ou o sítio onde está não está a corresponder às expectativas, isto é como o mercado. Nós não nascemos e morremos dentro da mesma empresa. Isto era antigamente, os nossos pais trabalhavam 30 anos, 40 anos no mesmo sítio. Olhar para o mercado, olha lá para fora. Quais são as oportunidades que existem? Quais são as minhas ferramentas? E onde é que eu posso crescer? Foi o que eu fiz. Eu estava em Lisboa, depois daquele episódio, né? Quase que me despediram. Subi e estava numa área que ganhava bem. Tinha o salário base, na altura era um bom valor, mais os bónus trimestrais. Quando caíam os bónus eu pensava que era rico. E começava a gastar muito dinheiro. Mas eu senti desde cedo que dali não ia sair. Eu era o único bombo, como eles dizem, o único preto. Daqui tem um limite.
não vais subir mais. E eu pensei, pá, este é o ecossistema. Se eu não vou progredir nesse ecossistema, para onde é que eu vou migrar para crescer? Por isso é que eu depois saí do banco onde eu estava, vim para Angola, porque eu sabia que o mercado de capitais ia crescer. Portanto, aplicando ao caso, se não há zona de crescimento dentro da corporação onde está, da empresa, da instituição, procura fora. Não tenhamos medo de arriscar, porque somos jovens, o momento é esse. Quando tivermos 45, 50 anos, já não vamos poder estar a fazer muitas mudanças. Portanto, se sentes que internamente onde estás, apesar de haver capacitação, apesar de dares o teu melhor, provavelmente a zona de crescimento não está aí. Provavelmente está fora, portanto também tens de começar a olhar para outras alternativas. Não é? Espero ter correspondido. Boa tarde a todos. Chamo Sheila Sequeira e eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada ao Dr. Odeio. Sendo que há muitos jovens a descobrirem agora o mercado de capitais, eu gostaria de saber, na prática, quais são as oportunidades que o mercado de capitais tem oferecido hoje e o que é que a BFA Capital Markets tem feito para atrair muitos jovens que possivelmente estejam agora a entrar, a conhecer, assim como eu, muitos jovens que estão a aderir agora ao mercado de trabalho, que estão a descobrir e querem sobressair, querem aprender mais como funciona e o que é que tem a oferecer, o interesse verdadeiro que tem para nós, o que é que nós podemos ganhar, como é que nós podemos nos beneficiar dentro deste mercado e as ideias que podemos ter, como podemos evoluir necessariamente, o que é que realmente pode nos atrair e o que é que nós podemos fazer a partir da BFA Capital Markets. Obrigado pela pergunta, Sheila. Bom, o mercado está a crescer. Eu diria que o mercado de capitais é dos setores da economia que está a crescer mais, cada vez mais. E nós vimos há 2 ou 3 dias que de 30 jovens líderes, se calhar 7, 8 pertencem ao mercado de capitais e muitos deles são nossos amigos, nossos colegas. Ficamos muito contentes com isso. Então, se eu apostar, nós temos que ser muito pragmáticos. O jovem tem que olhar para a economia e dizer onde é que estão os drivers de crescimento, onde é que está a crescer mais. Pá, se calhar vou para os petróleos. Está duro, está duro, está duro, está duro. Se reparar, o PIB petrolífero tem estado em queda, portanto ali não tem, pode não ter oportunidade, né? Olhar para os bancos, estão numa determinada dimensão já. Qual é o upside, o potencial de crescimento? Também está limitado. Então o mercado de capitais é virgem. Só para terem uma noção, nós hoje estamos com 20 entidades, cerca de 20 entidades registradas na CMC, corretoras e distribuidoras. Então isso cria oportunidades porque são, lá está, instituições pequenas que estão a começar agora. Mas representam oportunidade, mas representa desafio. Para uma corretora, para uma BFA Capital Markets, nós temos que encontrar talentos, ferramentas. Ou seja, nós contratamos pessoas que têm capacidades técnicas, mas que revelam um enorme potencial. Portanto, tem que se vender, tem que mostrar o que é que a BFA, antes de nós dizermos assim, o que é que a BFA Capital Markets pode me dar, para quem está do outro lado e quer entrar, o que é que eu posso dar à BFA Capital Markets ou a qualquer sociedade distribuidora e corretora? Qual é que é o meu diferencial? Eu destaco-me da multidão como? Porque, como devem imaginar, nós, Capital Markets, recebemos diariamente 20, 30, 40 currículos. É um número enorme. Temos que nos destacar. Como é que eu vou pôr o meu currículo de forma diferente? Um currículo que não seja comum, que chame a atenção para quem olha para os currículos. Como é que eu vou me apresentar de forma diferente? Vou-me recorrer aqui ao Sérgio. Se calhar, em vez de enviar o currículo, manda um vídeo. Manda um vídeo. Um vídeo, a pessoa vê em 2 minutos e fica com uma percepção de facto o que é a pessoa. O sistema financeiro, o mercado de capitais, oferece boas oportunidades,
oferece, porque ele está a crescer, boas recompensas, mas antes de pensar em o que é que nós podemos oferecer, tem que ser ao contrário. O que é que nós jovens podemos oferecer ao mercado de capitais? O que é que eu vou trazer de novo? Qual é o produto que eu vou chegar na BFA Capital Markets e vou propor à direção para aprovar? Qual é o produto que está a faltar no mercado? Se me aparecer um jovem estudante com uma análise, um estudo sobre um produto, sobre um instrumento financeiro que a gente possa fazer e resolva problemas, eu contrato na hora. Porque nós contratamos também soluções. Precisamos de pessoas para nos apoiar. Portanto, mais uma vez o que eu digo é: mostrem-se uma ferramenta útil. Contratem-me, que vão ver que vocês nunca serão iguais. O vosso negócio vai crescer. Vai crescer como? Assim. Não é a BFA Capital Markets que vai te explicar como é que tu vais crescer. Eu tenho que explicar a BFA Capital Markets. Isto é vendas. Eu tenho que me vender. Comprem, que vocês vão ver o meu valor. Portanto, temos que apresentar o nosso valor. A BFA Capital Markets tem um programa de trainees e de estagiários. Nós vamos às universidades, identificamos os melhores talentos, porque tem que ser, de facto, na nossa atividade, os melhores, e fazemos um processo de integração, formação, capacitação. Esse programa ainda está muito modesto. Neste momento temos 4 ou 5 estagiários, né? Mas nós somos 27. Então quer dizer que no universo de colaboradores, de 27, nós temos 5 estagiários. Portanto, nós damos oportunidades aos jovens de poder entrar no mercado de capitais e, para além daquilo que está escrito nos livros, perceberem logo como é que são feitas as operações. Mas o que eu deixava na minha resposta é: vamos trocar a visão. Em vez de perguntar o que é que o mercado pode fazer por mim, o que é que eu vou agregar ao mercado? Qual é a solução que eu tenho na minha cabeça que pode ser boa para o mercado? Vamos mudar o chip. Autorresponsabilização. Bom, uma salva de palmas. Acredito que podemos nos colocar de pé para agradecer esse momento que o Dr. Odair, um jovem senhor, esteve aqui conosco, né? Foi um momento muito bonito e já estamos aqui mesmo a finalizar, mas não queríamos deixar o doutor ir desta forma, né? De mãos vazias, mãos abanadas. Queríamos aqui oferecer algo, um presente da Executive Training, enquanto organizadora deste evento Executive Summer. Temos aqui o primeiro presente para o Dr. Odair, que é uma flor da Infinite Feeling, que é nossa parceira aqui da Executive Summer, que preparou especialmente este buquê para o Dr. Odair. E vamos chamar, temos aqui um presente, mas vamos chamar só para entregá-la mesmo a artista que pintou esta obra. Daisy Kizanga, por favor. A Daisy, ela tem um nome artístico Soul, faz pintura, é também fundadora da Infinite, que também faz esses maravilhosos buquês, e tenho aqui ela que vai fazer este presente, a entrega da artista Soul para o Dr. Odair Costa. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bonito, muito bonito. Nós depois também vamos disponibilizar o site da Soul, onde tem várias obras do gênero, muito bonita. E vou pedir aqui a ajuda do doutor Arão para entregar então o grande presente da Executive Training para o doutor Odair, que é um retrato muito, mas muito bonito. Opa, obrigado. Obrigado. Eu estava para comprar um desses. Já me fizeram poupar dinheiro. Obrigado. O doutor Odair está a dizer que poderia comprar um quadro desses, mas a Executive fez essa questão de também oferecê-lo. Uma salva de palmas mais uma vez. Obrigado. Obrigado.
Obrigado. Então, estamos muito agradecidos por todos vocês, aqui também pela parceria e a paciência do Dr. Vasco, que é o responsável aqui do Espaço Missanga. Visitem o Espaço Missanga, muitos já conhecem, temos a praia e quando terminamos o coffee break, a casa está aberta, eles continuarão a vender comida muito boa, praias, preguiçador. Doutora Nia já vem sempre, já é cliente da casa. Então, para todo mundo que quiser, aqui o Espaço Missanga está aberto todos os dias da semana. Abre às 10 horas e vai até à meia-noite. Muito obrigado, então. Deus vos abençoe. E um bom momento de coffee break e networking. Por favor, conversem com os mais velhos. Troquem impressões, troquem contactos e que será muito bom. Muito obrigado, então. Uma salva de palmas para todos.